Imagine que eu quero medir a temperatura do sistema A. Para isso eu uso um termômetro B, que por si é também um sistema termodinâmico. Então eu coloco A e B em contato, de tal forma que eles possam trocar calor. Mas só que B é pequeno, a capacidade térmica dele vai ser pequena, então ele vai perturbar muito pouco o sistema A, de tal forma que não vai variar significativamente a temperatura do sistema A. E o sistema B vai ficar com a mesma temperatura que A, de tal forma que depois de um bom tempo eles vão entrar em equilíbrio termodinâmico. Para eu saber se A e B estão A e C estão na mesma temperatura, eu agora coloco B em contato com o C. Se a marcação de B mudar, significa que A e C não estão na mesma temperatura. Se a marcação de B ficar a mesma, eu sei que A e C estarão na mesma temperatura porque essa é a lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica trata do equilíbrio termodinâmico e diz que sistemas que estão em equilíbrio terão a mesma temperatura. Perfeito. Mas eu estou falando de marcação no sistema B, o que isso de fato significa? Tá? Como que eu sei a temperatura do sistema B? Bem, o sistema B é um termômetro, certo? E para eu saber a temperatura do termômetro, eu preciso de uma referência de alguma propriedade macroscópica desse meu sistema, do meu sistema B, preciso de alguma propriedade macroscópica, e eu preciso de uma escala que a princípio é arbitrária. Então essa coisa de temperatura aí é bem confusa, por causa que eu preciso de uma escala arbitrária. Como assim? Bem, vou explicar utilizando o exemplo do termômetro de mercúrio. O termômetro de mercúrio, ele é um tubo que tem mercúrio aqui dentro dele e ele vai ter um volume de referência numa temperatura de referência, e à medida que vai aumentando a temperatura, certo? Tem uma variação ΔT da temperatura, ele vai sofrer uma variação do volume. Então, marcando diferentes pontos aqui do volume, eu vou associar com diferentes valores de temperatura. Então ele usa uma propriedade que é a dilatação volumétrica. E eu estou assumindo aqui que essa dilatação volumétrica com a temperatura é linear, o que não é bem verdade. Isso vai ser verdade para pequenas variações de temperatura. E se eu mudar a substância, o coeficiente de dilatação volumétrica vai ser diferente. E essa linearidade vai ser satisfeita com diferentes escalas. Então, isso é bem arbitrário utilizar a dilatação volumétrica, mas é a escala usual, todo mundo usa e tá bom, certo? Aqui está a escala Celsius, onde eu marco, defino como 0 Celsius a temperatura que a água congela, que ela troca de fase, e 100 Celsius a temperatura que a água ferve. Aqui também está marcando a escala Fahrenheit, que é outra escala arbitrária, onde 32 Fahrenheit é equivalente a 0 Celsius e 50 Fahrenheit é 10 Celsius. E você faz uma conversão de uma escala para outra com regra de 3. Então, isso é conteúdo do ensino médio, eu não vou me preocupar. Tá, além da dilatação volumétrica de uma substância como o mercúrio, que é arbitrária, que se eu estivesse usando um outro líquido daria outro resultado, eu teria que fazer uma outra calibração. Existe outra maneira, outra propriedade macroscópica que eu posso usar como termômetro? Sim, claro. Por exemplo, termopar. Você já deve ter ouvido falar, se não ouviu falar, então é prazer, termopar. Termopar é um dispositivo muito inteligente, que ele tem essa agulha aqui, certo? Dentro dessa agulha eu tenho dois fios, esses dois fios estão próximos um do outro, são feitos de materiais diferentes, e quando eu coloco dois condutores diferentes em contato, acontece um efeito chamado efeito Seebeck, que vai surgir uma diferença de potencial elétrico entre eles, e essa diferença de potencial elétrico, certo? Eles estão em contato, essa diferença de potencial elétrico é função da temperatura. Então está aqui para diferentes pares de condutores, a relação entre a diferença de potencial em relação ao 0 Celsius,
certo? Com a temperatura. Então, em 0 Celsius eu marquei como se fosse zero a tensão, e à medida que foi aumentando a temperatura, foi surgindo uma tensão diferente de zero. Então, basicamente, eu meço a temperatura com o termopar medindo a tensão elétrica. Então, eu uso um voltímetro. Tá. Além da dilatação volumétrica do líquido aqui e da tensão elétrica, existe outra maneira de medir temperatura? Tem várias maneiras de medir temperatura. Uma outra maneira muito interessante é utilizar um sensor infravermelho. Ele usa o princípio que os corpos com certa temperatura, um corpo com uma certa temperatura, ele emite radiação eletromagnética no espectro contínuo. E essa radiação no espectro contínuo é conhecida como radiação de corpo negro. Joga lá no Wikipedia, radiação de corpo negro. A gente discute isso lá na Física 4, certo? Então, analisando a luz na faixa do infravermelho emitida pela substância, eu vou saber. Aqui está o visível, né? O infravermelho. Aqui está o visível. O infravermelho é aqui mesmo. Analisando então a luz emitida nessa faixa aqui do infravermelho, eu vou conseguir determinar qual que é a temperatura do corpo. Diferentes temperaturas vão ter diferentes espectros de emissão. Fantástico, muito interessante. Tem mais alguma maneira? Bem, tem a melhor de todas, né? Que é o termômetro de gás. Por que é a melhor de todas? Porque é com termômetro de gás, que na verdade eu estou medindo pressão, certo? Eu estou medindo pressão, é o termômetro de gás que eu vou definir minha escala absoluta. Então eu não vou usar mais uma escala Celsius ou Fahrenheit, que são escalas arbitrárias. Eu vou definir a escala absoluta, que é a escala Kelvin, certo? Tá, mas antes de mais nada, como é que funciona esse termômetro de gás? Eu estou medindo efetivamente a pressão. Eu tenho um barômetro aqui, a pressão manométrica, aqui numa altura H da coluna em relação à minha referência, a pressão manométrica vai ser μGH, onde μ é a densidade do líquido que está aqui, certo? Aqui tem um gás dentro de um volume que é conhecido, certo? Que varia muito pouco, para fazer algum sentido isso daqui. E o meio com diferentes temperaturas vão produzir diferentes pressões e eu consigo medir através da pressão. Então eu vou ter uma relação entre pressão e a temperatura. Tá, se o gás ele for bem rarefeito, mas bem rarefeito, vai valer a expressão do gás ideal. Ou seja, fixado o volume, fixado o número de partículas e sabendo a constante dos gases ideais, eu vou ter uma relação entre a pressão e a temperatura. Tá, e de onde vem a escala absoluta Kelvin? Bem, imagina que eu pegue dois gases. Os dois gases não são ideais. E eu pegue os dois gases com um certo número de mols para cada um dos gases. E eu meça a pressão aqui do meu gás quando o meu meio aqui está a uma pressão associada com o 0 Celsius, quando a água estiver congelando, o ponto de fusão da água, certo? Então eu tenho essa pressão e eu compare com a pressão quando a água estiver fervendo. Então eu meço aqui numa pressão P quando a água estiver a 100 Celsius, onde lembra que isso daqui é arbitrário, certo? Aqui ebulição é arbitrário eu falar que é 100 Celsius essa temperatura e 0 Celsius essa temperatura. Mas a pressão eu consigo medir do gás. Então eu tenho o mesmo número de mols, dois gases diferentes, onde aqui eu estou plotando a razão entre a pressão de ebulição do aqui dentro, né, e a pressão de fusão pela pressão de fusão. Quando eu pego e deixo o gás mais rarefeito, ou seja, eu diminuo pela metade a quantidade de gás ali dentro do meu volume, onde o meu volume é fixo, as pressões vão reduzir, a pressão de referência vai reduzir praticamente pela metade, e a razão não vai cair exatamente pela metade, mas vai diminuir um pouco, aonde a diferença entre as pressões e as razões medidas vão diminuir.
de tal forma que se eu for deixando os gases cada vez mais rarefeitos, vai diminuindo a diferença entre eles, até que eles vão alcançar um valor aqui, e esse valor eu não lembro agora o número, mas eu sei que esse valor é exatamente a razão da temperatura em kelvins da água em ebulição, da temperatura em kelvins da água em fusão, obviamente, certo? É escolhido esses valores de tal forma que seja 100 kelvins a diferença entre a água congelar e a água ferver. Como esse experimento independe do gás, essa é a maneira que eu arranjo para determinar de maneira inequívoca a temperatura do meu sistema. Isso me define o Kelvin. Então a definição de Kelvin é a temperatura medida igual à temperatura de referência vezes o limite da razão entre as pressões, a pressão medida dividido pela pressão de referência, quando o número de mols do meu gás ali dentro do meu barômetro vai a zero, ele fica significativamente rarefeito de tal forma que valha a equação do gás ideal. Então, 0 Celsius é 273,15 Kelvin, e o zero absoluto, que é o 0 Kelvin, vai ser menos 273,15 Celsius. Repara que é graus Celsius, graus Fahrenheit, mas Kelvin é uma grandeza física que não é arbitrária, então não tem graus aqui. É uma grandeza mensurável de verdade com o nosso barômetro de gás. Desculpa, termômetro de gás. É isso aí, espero que você tenha entendido como que a gente faz a medida de temperatura. Agora que nós temos termômetro, que nós somos capazes de determinar de forma absoluta a temperatura, no próximo vídeo podemos falar de calor, condutividade térmica, dilatação, capacidade térmica e o resto do conteúdo interessante.